Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 22 e o tema é trinômio quadrado perfeito. Antes da gente ver o trinômio quadrado perfeito, vamos ver alguns produtos notáveis. O primeiro deles é o quadrado da soma de dois termos. Então aqui, ó, quadrado da soma de dois termos. O que seria isso? É uma soma elevada ao quadrado, tá? E aí, no decorrer da aula, nós vamos ver que isso sempre vai obedecer uma regrinha. Aqui eu tenho um quadrado, né? Primeiro a gente vai fazer essa representação de forma geométrica e depois de forma algébrica, certo? Aqui eu tenho um quadrado. Esse quadrado, ele tem lado A mais B, certo? Ó, daqui até aqui mede A, daqui até aqui mede B. Daqui até aqui mede A, daqui até aqui mede B, tá? Quadrado é um polígono de 4 lados e ele tem todos os lados iguais. Bom, se eu fosse somar a área desse, se eu fosse calcular a área desse quadrado, o que eu tenho que fazer? Lado ao quadrado, lado vezes lado. Eu faria A mais B vezes A mais B, que é a mesma coisa que A mais B ao quadrado, certo? Então, a área desse quadrado pode ser calculada como A mais B elevado ao quadrado. E se eu pegar esse quadrado e dividir ele em 4 regiões, certo? Eu vou dividir ele em 2 quadrados e 2 retângulos. Então, eu dividi aqui, ó, tá? Dividi aqui e aqui, certo? Eu fiquei com um quadrado de lado A, aqui eu tenho um quadrado aqui, ó, A por A. Outro quadradinho aqui embaixo de lado B, tá? B por B aqui embaixo. E 2 retângulos, A por B, tá? Então, eu tenho aqui base A, altura B. Aqui eu tenho base B, altura A, mas de qualquer forma, como a área lado vezes lado, seria um retângulo A por B, certo? Dividi aqui o meu quadrado em 4 regiões. 4 regiões quadrangulares, 2 quadrados e 2 retângulos. Vou calcular a área de região por região. Ó, esse quadrado A por A, a área dele vai ser A vezes A, que é A ao quadrado, certo? Esse quadradinho de lado B, a área dele vai ser B vezes B, que é B ao quadrado. Esse retângulo aqui, ó, de lado A, de lados A e B, base vezes altura, lado vezes lado, A vezes B. E esse outro retângulo aqui, ó, também A vezes B. Outra forma de achar a área do meu quadrado, então, seria somando a área dessas 4 regiões aqui, ó. Essa mais essa, mais essa, mais essa, também vai dar a área do quadrado. Então, se eu fizer A ao quadrado mais AB, mais o outro AB, mais o B ao quadrado, também vai dar a área do meu quadrado total. Então, o que a gente, onde a gente chega aqui, ó? Ó, igualando as duas expressões. A primeira forma de eu calcular a área do quadrado foi lado vezes lado. Peguei o A mais B, multipliquei pelo A mais B, vai dar A mais B ao quadrado. A segunda forma foi dividindo o quadrado em 4 regiões, 2 quadrados e 2 retângulos, calculei a área de região por região e somei. Ou seja, A mais B ao quadrado vai ser a mesma coisa que a soma dessas 4 regiões aqui. A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado, tá? Esse AB mais AB a gente pode somar, tá? Porque eles são monômios aí semelhantes. AB e AB pode ser somado. Então, 1AB mais 1AB é 2AB. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Aqui nós fizemos o cálculo de forma geométrica, certo? Uma representação geométrica. Esse cálculo ele pode ser feito de forma algébrica e vocês vão ver que realmente A mais B ao quadrado vai chegar nessa expressãozinha aqui, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Essa expressão, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, ela tem 3 termos, por isso trinômio. Por que trinômio quadrado perfeito? Trinômio porque ela tem 3 termos e quadrado porque ela representa a área de um quadrado, tá? Então, a área de um quadrado representada por esses 3 termos é chamada de trinômio quadrado perfeito. No slide anterior, nós vimos que essa igualdade funciona geometricamente. Vamos ver agora que algebricamente também dá certo. Sem eu fazer o desenho, sem eu traçar o quadrado e dividir e tal, o que seria A mais B ao quadrado? Bom, isso aqui é uma potência. Todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Assim como 3 ao quadrado é 3 vezes 3.
A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. E aí, nós vamos fazer aqui o quê? Propriedade distributiva da multiplicação. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou multiplicar 1 por 1. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Depois eu vou multiplicar o B. B vezes A, BA. Ou AB, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E B vezes B, B ao quadrado. Tá? Então, ficou A ao quadrado mais AB mais BA mais B ao quadrado. E como nós vimos anteriormente, AB e BA são monômios semelhantes. AB e BA é a mesma coisa, né? Podem ser somados. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Chegamos na mesma igualdade da que estávamos tentando representar ali geometricamente. Tá? Então, tanto algebricamente quanto geometricamente tem que dar o mesmo resultado. E a área do quadrado foi representada por um trinômio, uma expressão com 3 termos. Por isso, trinômio quadrado perfeito. Ó, vamos fazer mais um exemplo para vocês verem que vai sempre seguir aí a mesma coisa, certo? Sempre vão dar resultados semelhantes. Representação geométrica de um quadrado de lado A mais 1. Anteriormente nós fizemos A mais B, agora eu peguei um exemplo com A mais 1. Tá? Então eu peguei aqui um quadrado A mais 1 e aí dividi também em 4 regiões, igual nós fizemos anteriormente. 2 quadrados e 2 retângulos, tá? Primeiramente, se eu fosse calcular a área dele inteiro aí, sem divisão, sem nada, o que eu ia fazer? A mais 1 que multiplica A mais 1, que é a mesma coisa que A mais 1 ao quadrado. Agora, se eu for considerar as regiões divididas aqui, eu tenho um quadradinho azul aqui, A por A. A área dele é A ao quadrado. Eu tenho um quadradinho amarelo aqui, que a área dele é 1 por 1. 1 vezes 1, 1 ao quadrado, tá aqui. E eu tenho 2 retângulos A vezes de A por 1. Então, A vezes 1, A vezes 1, 1 vezes A, tanto faz. Coloquei aqui também. Somando, eu vou ter o quê? A ao quadrado mais A mais 1, né? E A mais A é 2A. Aqui chegamos também num trinômio quadrado perfeito. Então, sempre a gente vai conseguir expressar aqui com 3 termos a área desse quadrado, trinômio quadrado perfeito. Se eu fizer algebricamente A mais 1 vezes A mais 1, eu vou chegar no mesmo resultado. Agora, vamos fazer o cálculo de x mais 5 ao quadrado algebricamente só. Se eu fosse fazer geometricamente, o que eu teria que fazer? Pegar um quadrado, colocar os lados x mais 5, né, que seria x mais 5 ao quadrado, e mostrar que ali eu vou dividir em 4 quadriláteros, 2 quadrados, 2 retângulos. Um quadrado seria x por x, o outro quadrado seria 5 por 5, e mais 2 retângulos x por 5, somar ali, né, área por área, que daria a mesma coisa que x mais 5 ao quadrado. Ou no caso, que é o que nós vamos fazer aqui, fazer só algebricamente, só usando a distributiva da multiplicação. Por quê? X mais 5 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 5 vezes x mais 5. Então, aqui eu tenho que multiplicar 1 por 1, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. 5 vezes x, 5x também. E 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, que dá 25. Aqui nós podemos somar os monômios semelhantes, que seria o 5x e o outro 5x, né? 5x mais 5x dá 10x, mais 25. Então, o que a gente percebe? O quadrado da soma, ó, o quadrado da soma, uma soma ao quadrado sempre vai resultar num trinômio quadrado perfeito. E a gente começa a observar que esse trinômio quadrado perfeito, ele está seguindo o mesmo modelinho em todos os cálculos que nós fizemos. Ó, vamos observar uma coisa aqui. X ao quadrado, né, que é o quadrado desse daqui. O último termo é 5 ao quadrado, que seria o quadrado desse daqui. E aqui no meio, sempre vai aparecer 2 vezes esse mesmo aqui, ó, que seriam os 2 retângulos, as áreas dos 2 retângulos iguais, quando a gente divide lá o quadrado. Então, 2 vezes 5 vezes x, que é o 10x, tá?
Então, aqui, ó, o desenvolvimento do quadrado da soma, como eu disse, ele sempre vai resultar num trinômio quadrado perfeito. E como que a gente resolve esse trinômio quadrado perfeito? X mais y ao quadrado sempre vai ser x ao quadrado mais 2xy, que seriam os dois retângulos, mais y ao quadrado. Ó, percebam, aqui é a área de um quadrado, aqui é a outra área do outro quadrado, e aqui são as áreas dos dois retângulos, quando a gente divide o quadrado maior, tá? É o que aconteceu aqui no slide anterior que eu acabei de passar. Tinha dado x ao quadrado, aqui no meio a gente fez duas vezes o 5x, e depois, por último, a gente tinha feito 5 ao quadrado. Em todos os exemplos que a gente fez, seguiu essa regra. Lá no a mais b também, deu a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Quando eu fiz a mais 1 ao quadrado, o que aconteceu? Deu a ao quadrado mais 2a mais 1, tá? Então, sempre vai seguir esse modelinho aqui. Como que a gente guarda isso? Para a gente não precisar ficar fazendo, toda vez que eu tiver um quadrado da soma, fazer um vezes o outro e multiplicar um por um, ou precisar desenhar o quadrado. A gente vai guardar isso aqui, ó. Quadrado da soma é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, ó, quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui no caso a gente está falando que o primeiro é o x, o segundo é o y. O primeiro termo é o x, o segundo termo é o y, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, vamos guardar isso. Esse é o primeiro produto notável que nós vamos aprender. Tá? Depois tem o quadrado da diferença e depois tem mais outros produtos notáveis pela frente. Então, esse primeiro produto notável nós vamos guardar da seguinte maneira. Quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos ver alguns exemplos. Tá? Então, agora, porque a ideia da álgebra, né, é a gente conseguir simplificar as expressões, mas de maneira que a gente não precise ficar usando a geometria, né? Então, a geometria foi só para mostrar para vocês enxergarem qual o significado disso. Mas a ideia é resolver da forma mais simplificada possível. Então, o que nós vamos fazer aqui nos exemplos? Nós vamos usar já a ideia que a gente aprendeu, ó. Quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não pode esquecer isso. Aqui eu tenho m mais 2 ao quadrado. Então, o meu primeiro termo é o m e meu segundo termo é o 2. Quadrado do primeiro, m ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Esse duas vezes sempre vai aparecer. Lembra dos dois retângulos? Por isso, duas vezes. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes m vezes 2, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Depois de feito isso, nós vamos só terminar de simplificar e unir o que pode ser unido e finalizar. Então, m ao quadrado, continua m ao quadrado, não dá para fazer nada. 2 vezes m vezes 2 dá 4m, 2 vezes 2, 4. E 2 ao quadrado, 4. E resolvemos aqui o nosso quadrado da soma, tá? Outro quadrado da soma aqui. Agora, meu primeiro termo é o 3, meu segundo termo é o y. Então, quadrado do primeiro, eu já vou fazer direto, ó, tá? Vocês podem fazer essa parte aqui. E vocês, né, conforme vocês já vão se habituando, vocês já podem começar a fazer direto. Então, 3 ao quadrado é 9, quadrado primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6. 6y. Mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. E o último exemplo aqui, ó, 2x mais 4 ao quadrado. Meu primeiro termo, cuidado com isso, é o 2x agora, tá? E aí, quando eu elevo ao quadrado, eu tenho que elevar todo ele ao quadrado. Então, 2x ao quadrado, mais duas vezes, o primeiro é o 2x, o segundo é o 4, mais o quadrado do segundo. Então, 2x ao quadrado, eu tenho que levar um por um, ó. 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4 é 16, tá? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16x. Mais o quadrado do segundo, que é igual a 16, certo?
Pessoal, na próxima aula nós vamos continuar com os produtos notáveis. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Não esqueçam de fazer as atividades propostas pelo professor e até a próxima aula.